Programa Personalidades, o segundo bloco, com a professora Elizolete. Nós estamos hoje trazendo seu depoimento, ela que é do Instituto Histórico e Geográfico e é professora universitária e com grandes trabalhos na área de educação. Como é na área de História a sua principal atividade, ela vai fazer também um depoimento, fazer uma lembrança a respeito da Revolução Constitucionalista de 1932, o que aconteceu nesse episódio, que é grande força para o Estado de Mato Grosso do Sul. Falar da Revolução de 32, para mim é uma paixão. Esse período de 30 a 45 é um período que eu mais estudei já sobre essas mudanças, porque vai interferir na formação da mentalidade, na consolidação da mentalidade da criação de um novo Estado. E a oportunidade, por exemplo, que nós tivemos com a Revolução Constitucionalista foi justamente trazer oportunidades de novos olhares para a emancipação política e administrativa dessa região. Pois bem, Getúlio Vargas, em 1930, apoiado por vários líderes dos estados, principalmente aqui do Mato Grosso do Sul, que antigamente era sul de Mato Grosso, ele conseguiu depor o presidente e assumir a presidência do Brasil. E assim, mas ele, com a promessa, todo o apoio que ele recebeu durante a Revolução de 30, era a promessa de uma nova Constituição, a promessa de uma modernização no Estado brasileiro. Entretanto, no decorrer dos anos, ele não atendeu aquelas promessas que ele havia feito inicialmente. E com isso, esse descontentamento foi aqueles antigos apoiadores dele se afastaram. E ele, gradativamente, foi perdendo esse apoio e São Paulo, que na época era a maior fonte de arrecadação do país, eu acho que ainda hoje continua sendo, né? Sim. E as elites paulistas descontentes e começam, então, a campanha para pressionar Getúlio, e o que vai deflagrar o que nós conhecemos hoje como Revolução de 32 foram alguns acontecimentos, principalmente o assassinato dos 4 estudantes, e que nesse assassinato os ânimos ficaram bastante agitados. 9 de julho marca o início, a deflagração dessa revolução. E Bertoldo Klinger, na época, ele era comandante da região militar. Ainda não chamava região militar, era circunscrição militar, né? Sediada em Campo Grande. Sediada em Campo Grande. A população militar era bastante importante. Os líderes políticos dessa região sul-mato-grossense se aproximaram dos militares desde os anos 20, e com isso eles vão discutindo. E o grande problema aqui, e que Bertoldo Klinger já percebia, já tinha essa preocupação, é que a maioria dos grandes produtores sul-mato-grossenses tinham dificuldade em receber os títulos definitivos das suas terras, principalmente nessa região mais ao sul do estado, onde a mate laranjeira era arrendatária. Ela era arrendatária, mas não tinha direito de posse da terra, mas ela impedia, né? Então, esses fazendeiros, esses líderes, já haviam tentado de várias formas essa emancipação. E a aproximação e o discurso, a programação da Revolução de 32 previa, né, eles via e previa uma autonomia política administrativa do nosso Estado. Então, esse convívio dos líderes sul-mato-grossenses com os militares, Bertoldo Klinger e outros militares importantes que estavam sediados aqui, e nós tínhamos intelectuais
importantíssimos, né? Sendo que o que mais destaca na história é o Vespasiano Martins e outros tantos. Aqui, só a parte sul é que foi a favor da Revolução Constitucionalista. A parte norte, a porção norte, eles ainda estavam muito ligados àquelas oligarquias da República Velha, que quem comandava ainda eram os herdeiros daquela oligarquia dos Murtinhos e outros, dos Ponce, né? Então, esse momento da Revolução de 32, ele traz alguns resultados, porque, apesar da duração dessa revolução ser apenas de 2, 3 meses, aqui os líderes políticos, Vespasiano Martins, literato Vespasiano Martins, eles proclamam o estado de Mato Grosso, o estado de Maracaju, sendo o local dessa proclamação foi ali na Casa Maçônica da Avenida Calógeras, onde ele declara o estado autônomo da porção norte. Então, nós temos, assim, o Bertoldo Klinger, apesar dele não ser sul-mato-grossense, a ideia que ele traz de São Paulo, a proposta, faz com que esse sul de Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul, olhasse esse movimento da Revolução de 32 como uma das saídas para a emancipação política da nossa região. Logo a seguir, nós temos um desfecho que foi o dia 11 de outubro de 1977, de que então vai ser criado o Estado de Mato Grosso do Sul, e que o germe, onde começa toda essa ideia mais de emancipação, de amor a esse Estado, disso aqui se tornar um Estado independente, nasceu em 1932 com mais força, como a senhora disse. Então, deixaria para a senhora encerrar as suas palavras, encerrar o seu depoimento, falando sobre esse momento de 32 e o que acontece hoje com o Mato Grosso do Sul, esse novo Estado. Ainda temos muita coisa a pesquisar sobre o movimento de 32, principalmente a participação de Bertoldo Klinger nos mais diferentes aspectos das ações dele. Por exemplo, às vezes a gente só fica pensando no comando militar, mas ele foi não foi só um excelente estrategista, mas ele teve outros trabalhos que ele, principalmente aqui no nosso estado, o Hospital Militar, ele, por muitos anos, ele foi referência, né? E esse trabalho do Bertoldo Klinger, na aparelhagem desse hospital, trazer novos profissionais. E eu falo muito, porque a gente sempre fala assim, olhando o 9 de julho, lá em São Paulo, mas eu gosto de olhar o 9 de julho aqui no nosso estado, na nossa cidade. Então, esse trabalho do Bertoldo Klinger, quando comandante, ele viu os vários aspectos, não apenas o bélico, a defesa do Oeste, mas ele viu também a importância dessa região, a econômica, no sentido da exportação do gado, na importação de materiais industriais que nós não tínhamos aqui, visando uma industrialização. Eu estive lembrando a criação da Associação dos Sargentos Subtenentes, que foi em 1931 também, que deixa registrado até nessa parte social, quanto ele ajudou aqui. Portanto, professor, nós queremos agradecer a sua presença, o seu depoimento nesse momento. Fica aqui a TV O Estado registrando esse momento do 9 de julho e agradecendo também ao Instituto Histórico e Geográfico pela sua presença, e voltaremos numa outra oportunidade com uma nova personalidade.